Milionário volta para casa à meia-noite e encontra a verdade chocante que nunca contaram. A noite estava envolta em mistério quando Caio, o famoso milionário de São Paulo, cruzou os portões de sua mansão luxuosa. O relógio marcava 12 badaladas, um eco sinistro em meio ao silêncio que envolvia sua residência. As luzes da casa cintilavam de forma estranha, como se estivessem dançando em um ritmo próprio, e uma brisa gelada fez suas pernas estremecerem. Havia algo no ar, algo que fazia o coração de Caio disparar. Enquanto ele caminhava pelo saguão, a sensação persistente de que estava sendo observado o acompanhava, como uma sombra ameaçadora a cada passo. Os quadros nas paredes pareciam sussurrar segredos há muito enterrados. Um deles, a pintura de um ancestral gótico, parecia ganhar vida, seus olhos seguindo Caio com um olhar acusador. Estrondos provenientes da cozinha o faziam hesitar, e um frio na barriga o alertava de que algo estava muito, muito errado. A sensação se intensificava, como um nó na garganta que não se desfazia. Por que sua esposa não estava à sua espera, como sempre? Onde estavam os empregados? Tudo isso fazia o nó se apertar, o calor em seu peito aumentava então ele viu um flash de luz vindo do porão, um brilho cortante atravessando a escuridão. Curioso e aterrorizado, ele se aproximou das escadas que levavam ao subterrâneo. O ar ficava mais denso a cada passo, cada degrau rangia sob seu peso, como se estivesse protestando. Ao deixar sua mão repousar na porta, uma sensação de expectativa eletrizante percorreu seu corpo. Ele se virou, então, para olhar para trás. Um impulso inexplicável era como se o lugar estivesse guardando algo muito secreto, algo que ele não deveria descobrir. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um toque importante. Muitos inscritos já relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Dê uma olhada rápida no botão vermelho abaixo para se certificar de que você ainda está inscritão no canal. Eu detestaria que você perdesse qualquer um dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E enquanto estiver lá, não esquece de apertar o botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Com o coração pulsando freneticamente, Caio empurrou a porta do porão. O que ele encontraria naquele lugar obscuro? Uma verdade há muito escondida? O ar estava pesado, e um cheiro de mofo misturado com algo semelhante a ferro pairava. De repente, uma sombra se moveu à frente dele, como se fosse uma visão do além, um aviso de que ele não estava preparado para o que estava por vir. A respiração de Caio se acelerou, e a dúvida começou a corroer sua razão. O que será que ele havia deixado para trás em sua busca pela fortuna? Qual era a verdade chocante que nunca lhe contaram? A escuridão do porão parecia um abismo sem fim enquanto Caio se aventurizava mais fundo. O cheiro forte de umidade e sangue, como um alerta do outro mundo, cortava seu olfato, e ele mal conseguia distinguir as formas em meio à penumbra. O coração batia descompassado, e sua mente se enchia de perguntas sem resposta. O que poderia estar escondido ali? Quando finalmente seus olhos se ajustaram à escuridão, ele viu. Primeiro uma mesa, coberta de papéis velhos e objetos incompreensíveis, depois o que parecia ser uma linha de luz se movendo de um lado para o outro. Intrigado, Caio virou a cabeça e, em uma fração de segundo, a descoberta o atingiu como um punhal. Uma figura humana. Encolhida em um canto, majestosa e aterradora ao mesmo tempo. É você, sussurrou um eco familiar ao seu ouvido. A voz soou distorcida, como se estivesse saindo de uma caverna profunda, mas ele reconheceu. Era a voz de Letícia, sua esposa. Seu coração afundou. O que Letícia estava fazendo ali? Ele se aproximou, seu corpo tenso e nervoso, a sensação de que uma tempestade se aproximava. Caio, me ajude, a súplica dela, assombrosamente calma, penetrava em sua sanidade. Letícia estava amarrada a uma cadeira, seus olhos em pânico, mas havia algo mais. Havia um brilho de uma verdade obscura em seu olhar. Caio se agachou na frente dela, seus dedos tremeram ao tocar a pele fria da esposa. Ele tentou soltar as cordas, mas sem sucesso. O que aconteceu? Por que você está aqui?
O que é isso? Ele olhou em volta, procurando entender. A expressão de Letícia mudou, transbordando um falso conforto que o deixou inquieto. Caio, você precisa saber, não é como você pensa. O nosso dinheiro, a fonte da nossa fortuna, vem de algo muito mais maligno do que você imagina. Os olhos de Caio se arregalaram, a adrenalina pulsava em suas veias. Ele não queria ouvir, mas precisava. O que você quer dizer? A empresa que você construiu não são apenas negócios, há segredos. A voz dela tremia, mas havia uma determinação palpável. Ela continuou, sua respiração ofegante. Eles não queriam que você soubesse. Fui sequestrada. Para um barulho estrondoso interrompeu suas palavras. Uma batida forte na porta, e Caio percebeu a tensão no ar. Alguém ou algo se aproximava, e ele assentiu. A sensação de ser observado voltou com força total. Você precisa ir! Sussurrou Letícia, o pânico crescendo em sua voz. Eles vêm. Caio hesitou, mas a realidade se tornou evidente. Ele não poderia deixá-la, mas cada segundo contava. Um dilema moral se apresentou diante dele, a lealdade à sua esposa ou a busca por verdades que poderiam ser fatais. Naquela fração de tempo, uma luz piscou do fundo do porão, e ele viu um objeto estranho brilhar entre a escuridão. Um talismã, talvez? Algo que poderia fornecer respostas ou impulsioná-lo para um destino ainda mais sombrio. A batida na porta se intensificou, e o medo de se tornar uma vítima se tornou palpável. Com um último olhar para Letícia, ele decidiu. O que ele escolheria? A verdade ou a segurança de sua amada? A porta do porão se estremeceu. O momento estava se esgotando, e a resposta estava prestes a ser revelada. O que Caio encontraria? E se os segredos que buscava o levassem a uma consequência irreversível? Caio olhou para Letícia, seu rosto iluminado apenas pela luz tremulante que emanava do objeto no fundo do porão. A escolha era cruel e pesada, como um peso em seu peito que parecia sufocá-lo. Ele avançou em direção ao brilho, atraído como uma mariposa pela chama, enquanto os ecos da batida na porta quase pareciam ressoar em sua mente. Não, Caio, volte! A voz de Letícia ecoou em sua mente, mas a curiosidade tomou o controle. O objeto, agora mais nítido, parecia um amuleto antigo, intricadamente trabalhado, como se guardasse a sabedoria e os segredos de um mundo há muito esquecido. Quando finalmente alcançou o talismã, seu coração parou. A sensação do metal frio contra sua pele parecia pulsar, quase viva, como se estivesse esperando por ele. Ele ergueu o amuleto à luz, e vislumbrou símbolos que não compreendia, mas que pareciam explorar as profundezas de sua alma. Caio, a voz de Letícia estava ligeiramente mais baixa, temendo que isso chamasse a atenção de quem estava do outro lado da porta. Não faça isso, desafiando o instinto de se afastar. Caio segurou o talismã firme, quase como se fosse uma âncora em meio à tempestade que se aproximava. A luz do objeto parecia pulsar em sintonia com seu próprio coração inquieto, e, de repente, flashes de memórias começaram a invadir sua mente. Visões de reuniões clandestinas, sussurros nas sombras. Ele viu rostos que uma vez considerou amigos, agora distorcidos por um véu de traição. A empresa que ele tanto amava, que ele acreditava ser sua criação, revelava-se como uma fachada para algo muito mais obscuro. A verdade estava ao seu alcance, mas o custo parecia fatal. Um ranho-golpe no fundo do porão ecoou, e a porta foi arremessada com força, revelando uma figura que fazia parte das sombras, uma silhueta que parecia sorrir de forma sinistra. O frio na espinha de Caio aumentou quando ele reconheceu o rosto. Era Júlio, um antigo amigo e parceiro de negócios, agora transformado em um espectro de ameaças. Achei que você viria por aqui, Caio. Disse Júlio, sua voz mais profunda e arrogante. O que você tem em mãos pode ser perigoso. Melhor devolvê-lo, antes que as coisas fiquem feias. O que você fez com Letícia, Júlio? Caio disparou, a raiva e a confusão misturando-se em um turbilhão dentro dele. Ah, bem, isso não importa agora. O que importa é que você está brincando com fogo. Esse talismã pode abrir portas que você não está pronto para atravessar. A verdade que você busca, ela pode te destruir. Com um movimento rápido, Júlio avançou, e Caio não hesitou. Ele se virou, correndo de volta na direção de Letícia,
o talismã apertado na mão. O que poderia estar escondido dentro do tradicional porão que ele sempre considerou seguro? Cada passo que ele dava parecia ecoar nas paredes como um grito, enquanto a batida do coração de Letícia explodia em seus ouvidos. Caio, por favor! Gritou Letícia, a voz agora quase um desespero. Não confie nele. Ele quer você fora do caminho. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a pressão crescendo ao seu redor era quase insuportável. O que o aguardava se mergulhasse mais fundo no mistério? Ele pode ter que sacrificar tudo, até mesmo sua própria vida, para desvendar os segredos que poderiam arruiná-lo. Júlio estava atrás dele. A escuridão se tornará opressiva e cheia de perigos. Caio percebeu que sua escolha inicial não era apenas sobre buscar a verdade ou a segurança de Letícia. Era também sobre enfrentar um mundo tóxico de ambição e traições. Enquanto ele girava, sem saber qual caminho escolher, a verdade se revelaria como um fardo que poderia esmagá-lo. E se essa escolha se revelasse a última que ele teria a chance de fazer? Caio disparou pelas escadas que levavam de volta à superfície, os ecos da voz de Letícia ainda reverberando em sua mente. A porta do porão se fechava atrás dele, mas era a escuridão em seu interior que o aterrorizava. Ele não sabia o que estava por vir, mas a urgência da situação o impelia a correr mais rápido. Os passos de Júlio se aproximavam, e a tensão no ar havia se tornado palpável. Caio! A voz de Júlio soou como um rugido, cortando a escuridão. Não se esconda. Você não pode fugir da verdade. Aquelas palavras estavam impregnadas de uma ameaça que Caio não ousou ignorar. Ele precisava de ar, de liberdade, e, acima de tudo, de Letícia. Seu coração pulsava descontrolado, e cada batida ecoava seu medo. A vida que ele pensara ser segura agora se desmoronava, revelando um mosaico de mentiras e traições. Finalmente, alcançou a porta de saída, e quando abriu, um vento frio e gelado o atingiu em cheio, como se quisesse lembrá-lo da realidade que estava prestes a enfrentar. Ele girou sobre os calcanhares e viu Júlio, mais próximo do que esperava. O olhar do amigo traiçoeiro estava carregado de um brilho sombrio, um brilho que fez seu sangue ferver. O que você fez com Letícia? Caio gritou, mas a dúvida e o desespero em sua voz eram inconfundíveis. Ah, Letícia. Júlio sorriu, mas era um sorriso vazio. Ela é apenas uma peça no tabuleiro. Você não entende, não é? Isso é muito maior do que você ou ela. Aquelas palavras cravaram-se em Caio como espinhos. Ele não poderia permitir que Júlio o dominasse. O talismã brilhava em sua mão. E, num impulso desesperado, ele levantou o amuleto, como se pudesse usá-lo como arma contra as forças ocultas que haviam conspirado contra ele. Você quer a verdade? Disse ele, com a voz tremula, mas destemida. Então por que não a enfrenta de uma vez? Júlio hesitou, por um momento, e a expressão em seu rosto se transformou em algo indecifrável. Foi o tempo que Caio precisava. Ele se virou e correu em direção a Letícia, a única que poderia ajudá-lo a desvendar o que realmente acontecia. Ao alcançar o corredor, o ar estava pesado. A luz fraca das lâmpadas penduradas piscava, criando sombras dançantes. O que estou fazendo? Uma voz interna sussurrou. Mas ele não tinha tempo para hesitar. Quando finalmente chegou à sala onde Letícia estava, o coração de Caio quase parou. Ela estava encurralada, os olhos marejados e o medo estampado em seu rosto. Mas a determinação também. Era como se, ao vê-lo, uma chama de esperança acendesse em seu peito. Caio! Gritou ela, e a urgência em sua voz trouxe consigo um sopro de vida. Eu estou aqui! Ele respondeu, tentando esconder o pânico. A mão ainda segurava o talismã, e, em meio ao caos, a conexão entre eles parecia ser a única âncora em meio ao turbilhão. Mas Júlio não iria deixá-los escapar. Ele se aproximou lentamente, como um predador se aproximando de sua presa. Você e sua namorada estão jogando um jogo muito perigoso. A verdade pode ser devastadora, e não vai parar por aqui. A cada palavra de Júlio, a atmosfera se tornava mais densa, e Letícia segurou a mão de Caio, apertando-a como se quisesse transmitir coragem. O olhar dela repleto de determinação se tornou um farol em meio à tempestade. Caio, precisamos descobrir qual é a verdade escondida nesse talismã. Disse ela.
Eu sinto que o que ele representa é a chave para tudo isso. O coração de Caio acelerou, e a adrenalina fez seu sangue ferver novamente. Era agora ou nunca. Ele precisava decidir se iria enfrentar as trevas ou se deixaria as sombras dominarem. E com Júlio se aproximando cada vez mais, a pergunta fervilhava em sua mente: qual seria o custo da verdade que eles estavam prestes a revelar? A única certeza era que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A última palavra ecoou no ar. O que esperava por eles além da porta? A resposta estava prestes a se desvelar. O ambiente ao redor de Caio parecia ficar mais tenso a cada segundo. O olhar de Júlio pulsava com um misto de raiva e controle, como se ele soubesse que o destino deles estava em suas mãos. Letícia segurava a mão de Caio com firmeza, e essa conexão flamejante entre eles se tornou um combustível para sua coragem. Temos que sair daqui! Ela sussurrou, mas a urgência nas palavras era abafada pela tensão. Caio observou a expressão de Júlio, que, em um instante, parecia tão descomposta quanto a mente de Caio. As sombras projetadas pelas lâmpadas falhas dançavam nas paredes, criando uma atmosfera sombria e opressiva. Ele sentiu seu estômago se revirar. A cada segundo perdido, a ameaça crescia. Você não entendeu. Júlio rosnou, rompendo o silêncio. A verdade não é algo que você pode controlar. Com um movimento repentino, ele avançou. Caio teve um impulso e, em um ato de desespero, levantou o talismã, pensando em seu brilho como um escudo contra o mal que parecia cercá-los. A luz parecia ganhar vida, saindo do metal reluzente envolta em uma aura de proteção. Júlio parou por um instante, pego de surpresa. O que você está fazendo? Perguntou Júlio, a incredulidade preenchendo sua voz. Vou descobrir o que realmente somos e o que você esconde. Caio gritou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. Ele não tinha certeza do que aconteceria em seguida, mas a promessa do talismã reverberava em sua mente. De repente, o talismã começou a vibrar em sua mão, emitindo uma luz ofuscante. Um zumbido peculiar preenchia a sala, misturando-se ao silêncio denso. A luz dançava em torno deles, e algo nas maçãs das paredes parecia começar a se desfazer. Caio sentiu uma onda de energia, como se o talismã estivesse se conectando a algo muito maior. Júlio, em sua forma de predador, recuou um passo, assustado. O que você está fazendo, Caio? Pare com isso, Letícia, percebendo a mudança do ambiente, se aproximou mais de Caio, sua expressão mostrando uma determinação renovada. Caio, continue. Eu sinto que isso é o caminho. Um relâmpago de insight estourou na mente de Caio. As palavras de Letícia reverberavam em seu coração e abriam um abismo de possibilidades. O que se escondia por trás daquele talismã? E por que Júlio demonstrava tanto receio? Ele começou a visualizar as peças do quebra-cabeça se reunindo, mas a imagem ainda estava embaçada. A verdade. Caio murmurou, a voz saindo quase como um feitiço. O que você esconde, Júlio? Aquelas palavras pareceram cortar o clima como uma faca. O olhar de Júlio agora estava coberto de uma mistura de raiva e desespero. Ele estava perdendo o controle. Em um movimento súbito, tentou avançar. Mas a luz emanada pelo talismã se intensificou, formando um escudo que impediu Júlio de se aproximar. O ambiente ficava cada vez mais vivo e cheio de energia. Caio e Letícia estavam unidos, e isso parecia ser um catalisador. Você não pode detê-los! Júlio gritou, quase em prantos. Você acha que a verdade trará paz? Você tem certeza do que está buscando? Se for preciso, enfrentarei as consequências. Caio respondeu, sentindo uma força misteriosa acumulando dentro de si. Nesse momento, as paredes pareceram tremer e o zumbido se transformou em um grito ensurdecedor. Caio agarrou mais forte o talismã, pronto para se lançar em direção ao desconhecido que poderia desvelar segredos profundos demais para serem imaginados. Caio, estamos prontos. Letícia comentou, sua voz firme, mas um leve tremor denunciava o medo que eles compartilhavam. Com um apelo visceral, Caio fez uma escolha. Era hora de abrir a porta para a verdade, mas a certeza de que algo macabro poderia se revelar o deixava apavorado. O que acontecerá agora? Questionou-se,
Enquanto a luz do talismã se transformava em um portal que sugeria algo além do racional, ele só sabia que, a partir daquele instante, nada seria como antes. E a escuridão trazida pelas escolhas de Júlio poderia finalmente ser revelada, ou os secretos mais sombrios de suas vidas poderiam engoli-los. Com o portal vibrando e uma nova realidade prestes a emergir, Caio sentiu um calafrio subir pela espinha. Seriam eles capazes de lidar com as verdades que aguardavam do outro lado? A única certeza era que o enfrentamento estava se aproximando. A luz do talismã ofuscava tudo ao redor, criando um espaço onde o tempo parecia dobrar. O ruído ensurdecedor envolvia Caio, Letícia e Júlio em uma espiral de caos e incerteza. Caio fechou os olhos por um instante, sentindo as palmas da mão suarem ao redor do talismã. Ele queria entender como tinham chegado até ali. A tensão do momento era palpável, mais do que ele jamais tinha sentido. Quando finalmente abriu os olhos, o portal pulsava como um coração batendo forte. Algo dentro dele o impelia a entrar, mas a dúvida ainda pairava. O que estaria esperando por eles? Ele sentia a presença de Júlio, como se uma sombra obscurecedora se espalhasse ao redor dele. Você não sabe no que está se metendo! Júlio gritou, sua voz embargada. A verdade é um monstro que devora tudo e todos. O medo na voz de Júlio fez Caio hesitar. A luz do portal parecia dançar, como se quisesse atraí-los, mas algo na advertência de Júlio fez hesitar. Letícia, sentindo a hesitação de Caio, apertou a mão dele, como se fosse a âncora que ele precisava. Caio, não podemos retroceder. Letícia disse, a urgência em seu tom era como um comando. Em seus olhos, havia confiança e um brilho que iluminava os temores. Caio respirou fundo, permitindo que a presença de Letícia lhe desse força. Ele ergueu o talismã mais uma vez, e a luz se expandiu, como se o objeto estivesse cumprindo um propósito. O que mais o talismã poderia revelar? Qual era a verdade que ele estava prestes a descobrir? Com um gesto decidido, Caio se adiantou, puxando Letícia consigo. Eles estavam prontos. Quando cruzaram a entrada do portal, um vento gélido os envolveu. Eles não apenas passaram através dele, parecia que o próprio espaço estava se distorcendo, puxando-os sem misericórdia. Um instante depois, eles aterrissaram em um lugar que parecia familiar, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Era uma versão de sua cidade, mas as ruas estavam cobertas de uma neblina densa, que tornava tudo um tanto etéreo. As sombras pareciam se mover, sussurrando segredos esquecidos nas esquinas. Onde estamos? Caio perguntou, olhando ao redor com cautela. Pode ser uma projeção de nossas memórias ou pesadelos, Letícia respondeu, a voz tremendo. Enquanto andavam, a neblina começou a se dissipar aos poucos e começaram a ver figuras surgindo à distância. Silhuetas familiares pareciam avançar em direção a eles, mas estavam distorcidas, como se o tempo as tivesse desgastado. Caio sentiu o coração disparar. Os rostos eram conhecidos, retratos de pessoas que ele pensava nunca mais ver, familiares, amigos, até mesmo Júlio em uma forma distante. Eles esperam por nós. Letícia disse, assustada. Caio então sentiu uma mão gelada se fechar em seu braço. Era Júlio, que havia conseguido atravessar o portal também. Seu olhar era de um profundo desespero, como se ele também estivesse preso naquele limbo de incertezas e memórias. Caio, isso é um erro. Você não pode confiar neles. Júlio implorou, seu rosto uma máscara de dor. O que você sabe sobre isso? Letícia se virou, seu tom desafiador. Se você tem algo a dizer, agora é a hora. A tensão no ar se intensificou, como se a própria neblina estivesse consciente da luta pela consciência. Caio olhou em volta, tentando entender o que estava se desenrolando. Poderiam essas sombras ser a chave para desvendar o verdadeiro mistério? O que significava enfrentar fantasmas do passado, mas antes que pudesse formular mais perguntas, tudo ao redor começou a desmoronar. As figuras se distorciam e o chão tremia sob seus pés, como se a própria realidade estivesse decidida a expulsá-los. Caio, olhe! Júlio gritou. Ele seguiu o olhar de Júlio e viu uma luz mais intensa surgindo em um canto escuro da neblina. Era como um farol, chamando-os para um caminho. Instintivamente,
Caio e Letícia começaram a caminhar em direção à luz, mas a sensação de que ainda havia algo mais profundo e obscuro à espreita era inegável. O que está acontecendo aqui? O que será que essa luz guarda? Caio se perguntava. Imaginando-se, ao desvendar essa verdade, eles libertariam todos os fantasmas ou, ao contrário, os aprisionariam para sempre. Antes que pudesse dar um passo à frente, a luz pulsou, e os ecos de vozes estremeceram a terra. Caio sabia que a verdade não poderia ser ignorada por mais tempo, e a escolha feita naquela noite poderia mudar tudo. O brilho da luz se intensificou, e uma pergunta não rompia mais a linha do destino: até onde iriam para descobrir o que estava oculto? A luz brilhava intensamente, quase deixando Caio cego, mas algo dentro dele pulsava com força. Ao se aproximar, as vozes ecoantes tornaram-se mais claras, uma mistura de risos e sussurros que pareciam chamar seu nome. Letícia caminhava ao seu lado, nervosa, mas determinada, e Júlio, atrás deles, parecia preso em um turbilhão emocional, sua expressão oscilando entre esperança e desespero. Devemos parar! Júlio gritou, sua voz quase se perdendo na cacofonia crescente. Não podemos confiar que isso seja real, mas a luz era irresistível. Caio, ainda segurando o talismã, sentia como se o objeto estivesse conectando-o àquele lugar, ligando suas emoções a algo maior que ele mesmo. E assim, ele avançou, puxando Letícia junto. A neblina se dissipou ao seu redor, revelando uma cena que congelou o coração de Caio. Era uma praça, uma versão distorcida da que costumava visitar na infância. As árvores pareciam se contorcer, os bancos balançavam como se vivessem, e as luzes do lampião piscavam descontroladamente, como se quisessem se libertar daquela realidade. E, no centro, uma figura se destacou, uma mulher com cabelos longos e olhos tristes, que parecia conhecê-lo de algum lugar. Não, isso não pode ser! Caio murmurou, o peito apertado. Letícia, percebendo o impacto do encontro, perguntou com cautela, Caio, quem é ela? A mulher avançou, e com isso, a atmosfera ao redor tornou-se opressiva. Era sua avó, que havia falecido anos atrás. O coração de Caio disparou e sua mente se encheu de memórias, os sorrisos, os abraços, o amor incondicional que sempre receberá. Mas agora, a imagem dela estava distorcida, quase fantasmagórica. Você veio para me encontrar? A mulher disse, sua voz ecoando como se viesse de um abismo distante. Caio hesitou, sentindo o peso de uma escolha, um dilema moral. Era ela mesma ou apenas um reflexo do que ele sempre desejou? A coluna de Júlio se encurvou, como se ele estivesse prestes a desmoronar sob o peso da verdade que o cercava. Caio, não deixe que ela te manipule! Júlio exclamou, a voz falhando. Isso é um truque! A mulher estendeu a mão, como se quisesse tocá-lo. Caio queria acreditar, mas as dúvidas o consumiam. O que ela diria? O que ele desejava saber? A luz ao redor deles parecia quase viva, pulsando em um ritmo frenético, como um coração descontrolado. Você precisa entender, a mulher começou, mas a frase se interrompeu abruptamente, como se uma força invisível a silenciasse. As sombras da praça pareciam se agitar, como se estivessem em fúria contra a interferência da realidade. Caio sentiu uma vertigem, um nó se formou em sua garganta enquanto a neblina começava a esconder a figura da avó de novo. Vá! Júlio gritou, puxando Caio para trás. Precisamos sair daqui, mas a luz agora era como uma serpente, envolvendo-os, encantando-os com promessas de revelação. Caio sentiu-se dividido, suas emoções se atrapalhando a enganosa esperança de se conectar com um ente querido perdida entre a urgência de se afastar. O que está acontecendo? Letícia perguntou, sua voz agora um sussurro. O que vamos fazer? E naquele exato momento, a luz se fragmentou em 1000 pedaços, revelando figuras indistintas ao redor de Caio. Ele olhou para cada um deles e o medo tomou conta. Eram os rostos que ele temia, aqueles que conheciam suas fraquezas e segredos, e que tinham o poder de destruí-lo. Caio! A mulher gritava, mas a voz foi encoberta por um rugido que parecia vir do próprio portal. O chão estremeceu e uma fissura se abriu bem ao lado deles, como se a realidade estivesse se despedaçando. Para a luz! Júlio gritou, e sem pensar,
Caio e Letícia avançaram, mas algo o puxava para trás. Ele não sabia se deveria seguir em frente ou lutar contra as sombras que o cercavam. A escolha era clara: seguir em frente e encarar o desconhecido ou voltar e ficar preso à dor do passado. A luz pulsava forte, chamativa, mas as vozes ao seu redor cresciam em um clamor desesperador. Enquanto a fissura se alargava, a pergunta ecoou novamente em sua mente: até onde ele iria para descobrir a verdade? E, mais importante, o que essa verdade revelaria sobre ele mesmo? Capítulo 5. A fissura no chão parecia um abismo prestes a engolir tudo ao seu redor. Caio estendeu a mão, mas o ar ao seu redor parecia ficar mais pesado a cada segundo. Ele olhou para Letícia, seus olhos refletindo medo e determinação. Ela respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar coragem em meio ao caos. "Precisamos decidir agora!" gritou Júlio, seus olhos arregalados, fixos nos rostos sombrios que se aproximavam. A luz começou a oscilar, e com isso, seu brilho se tornava ainda mais perturbador. "Não posso deixar minha avó", Caio murmurou, a voz embargada. Uma parte dele queria acreditar que estava diante de um milagre, enquanto outra parte gritava que aquilo era uma armadilha. "Caio, cutuque-se. Você sabe que isso não é real." Júlio insistiu, corroído pelo desespero. A expressão de Letícia se intensificou. "Se você não sair agora, talvez não tenha outra chance." A mulher, ou o que restava da lembrança dela, parecia frustrada. Ela abriu os braços, e o espaço ao redor pareceu vibrar. "Caio, você precisa entender que eu estou aqui para te ajudar." "Para te manipular, você quer dizer?" A voz de Júlio tremia, mas havia uma firmeza que não podia ser ignorada. "Pense na sua vida. Nos momentos que realmente contam." Justo nesse instante, as vozes dos rostos sombrios começaram a se entrelaçar com as do passado. Lembranças de risadas e lágrimas, ecos de promessas nunca cumpridas. Caio fechou os olhos por um segundo, enfrentando uma onda de emoção que quase o puxou para a escuridão. "Vem pra cá, Caio!" A avó o chamava, e ele podia sentir o amor em palavras que pareciam se arrastar pela brisa da praça distorcida. "Não tenha medo, eu estou aqui. Escolha!" gritou Júlio, sua voz cortante como um gume de faca. E naquele exato momento, a luz pulsava com uma força tão intensa que parecia querer devorar sua alma. Caio abriu os olhos novamente, e as memórias ainda dançavam à sua frente, um redemoinho de felicidades e tristezas. Ele queria acreditar. Queria se jogar naquela luz, abraçar o que ficou perdido. Contudo, a perspectiva de ser consumido por ilusões aterrorizava mais do que enfrentar seus demônios. A fissura ao lado dele estourou, revelando um turbilhão de sombras que se agitavam como serpentes furiosas. "Vamos!" Letícia pegou na mão de Caio, puxando. "Agora, antes que seja tarde." E o que acontece se ele começou, mas a frase ficou presa na garganta. "Se não fizermos nada, acabaremos sendo engolidos!" gritou Júlio. Sem mais tempo para hesitar, Caio seguiu Letícia, sentindo a resistência do talismã em sua mão. Havia um peso, uma conexão. Mas rapidamente ele deixou isso para trás e lançou-se para a luz. A sensação era de perda e libertação ao mesmo tempo. Quando atravessaram o limiar, tudo se transformou. A praça agora estava vazia, envolta em uma penumbra pesada. A luz desapareceu, mas uma nova realidade se formou e ali, no meio daquela nova escuridão, uma figura se destacou. Era uma mulher, mas não sua avó. Seu rosto era familiar, mas suas feições estavam carregadas de uma tristeza que ecoava seus próprios sentimentos. Caio sentiu um frio na espinha, reconhecendo a mulher que se aproximava. "Você não deveria estar aqui", a figura disse, e a voz soou como um eco de algo muito distante. Caio tentou recuar, mas as sombras pareciam se fechar ao redor dele, como se o mundo estivesse se despedaçando de novo. "O que você quer de mim?" A pergunta saiu como um sussurro, mas o que quer que estivesse naquele novo cenário, ele sabia que não era apenas uma ilusão. O peso da verdade quase o derrubou, e enquanto o medo se misturava à curiosidade, ele se lembrou do que havia deixado para trás. A luz tinha se desfeito, mas um novo mistério agora se formava nas sombras. "Você veio para saber", a mulher começou,
mas as palavras desapareceram em meio a um rugido de ventos e ecos distantes. E naquele momento de transição, Caio compreendeu que a aventura estava apenas começando. O que ele descobriria a seguir poderia mudar tudo. E a pergunta que assombrava seu coração era: até onde? Iria para descobrir a verdade que não estava preparado para enfrentar? Capítulo 6. Caio desviou o olhar da figura familiar, tentando compreender o que estava acontecendo. O tempo parecia escorregar por suas mãos, e cada segundo se arrastava como uma eternidade em meio à tensão crescente. As sombras ao redor dele dançavam, como se estivessem vivas, pulsando em um ritmo incerto que parecia querer devorá-lo. Você precisa entender, a mulher continuou, mas a tempestade ao redor dela fazia suas palavras soarem distantes, como ecos em um túnel profundo. Eu não entendo nada! Caio exclamou, um nó se formando em sua garganta. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Você está mais perto da verdade do que imagina, Caio. Sua voz, embora suave, carregava um peso que parecia sufocá-lo. A luz e as sombras que você viu não são apenas ilusões. Elas representam as escolhas que você fez e o que ainda pode mudar. Caio sentia seu coração acelerar. As memórias voltavam à sua mente em flashes, momentos de alegria compartidos com sua avó, dias de trabalho duro, aqueles olhos marejados de tristeza que o seguiam nas noites sem fim. O que aquela mulher sabia a respeito dele? Quais segredos ela guardava? Você é a minha mãe? Perguntou ele, o tremor na voz não conseguindo esconder a resistência do seu coração. Ela sentiu, mas havia um toque de dor em seu olhar. Sim, sou eu. Mas eu estou aqui para que você veja o que foi esquecido, e o que precisa ser redimido. O chão sob seus pés tremeu, e Caio se concentrou no rosto da mulher, que refletia uma mistura de esperança e tristeza. Ele queria acreditar, mas como poderia? O que ela queria dizer com redimido? O que você quer de mim? Caio forçou as palavras a saírem, a pressão no peito crescendo. Eu não sei se sou forte o suficiente para encarar o que esconderam de mim. As sombras à sua volta pareciam encontrar novos sentidos, desenhando figuras que sussurravam segredos. Cada murmúrio se misturava com sua própria ansiedade, criando uma rede densa de incerteza. A figura da mulher se aproximou mais, a expressão grave. Você precisa fazer uma escolha, Caio. Siga o caminho mais fácil, e nunca saberá a verdade, ou enfrente seus medos e descubra quem você realmente é. As palavras a atingiram como um soco, e ele olhou para a fissura que ainda pulsava ao fundo. A luz e a escuridão dançavam, parecendo implorar pela sua decisão. Se eu escolher a verdade, o que acontecerá? A pergunta saiu de seus lábios como um desafio. Você poderá entender seu passado e, quem sabe, encontrou a paz que tanto deseja. O amor que você pensa que perdeu pode voltar a ser aproveitado. O que ela disse estava impregnado de emoção. E naquele instante, Caio refletiu sobre tudo que construíra. As dívidas, as perdas, e a maneira como cada elemento de sua vida parecia levar a um ciclo sem fim de tristeza. Algo dentro dele começou a estalar, um desejo de quebrar essas correntes. Enquanto sua mente girava, a mulher continuou. Mas lembre-se, a verdade pode ser dolorosa, e nem todos podem aceitar. Ele sentiu a treva ao seu redor pesar mais, uma pressão insuportável. E se eu não conseguir suportar? O que é importante, Caio, é que você não está sozinho. Sempre haverá aqueles que te apoiam, sempre haverá uma saída, mesmo nas situações mais sombrias. O eco de suas palavras ressoou no fundo da alma de Caio, e, em meio ao desespero, uma centelha de esperança começou a brilhar. Ele precisava decidir, não apenas para si mesmo, mas para aqueles que amava. Antes que pudesse responder, a figura da mulher desapareceu em uma neblina de sombras, deixando apenas o eco de sua voz. E naquele silêncio ensurdecedor, Caio percebeu que a escolha agora repousava inteiramente em suas mãos. Ele tinha que confrontar não apenas os medos que o aprisionavam, mas o passado que o cercava. Enquanto olhava para a fissura se agitar novamente, uma nova pergunta surgiu em sua mente. O que aconteceria se ele escolhesse seguir em frente e descobrir a verdade? Mesmo que isso significasse enfrentar demônios que nunca quis encarar, as sombras pareciam se contorcer, como se ansiosas pela sua decisão. E, no fundo do abismo,
uma voz sussurrou com uma urgência que o fez estremecer. O verdadeiro desafio está apenas começando. A sala escura começava a se iluminar, e um silêncio profundo tomava conta do espaço. Caio olhou para a fissura pulsante em busca de respostas, e em seu coração, uma tempestade de emoções fervia. Sua mãe havia aparecido, um espectro de amor e dor, apontando o caminho para uma verdade que ele sempre evitara. A dúvida e a incerteza tinham se instalado no fundo de sua mente. E se eu escolher a verdade? Sussurrou Caio para si mesmo, as palavras mal saindo pelos lábios. Uma lembrança fugaz de risos e momentos felizes surgiram em sua mente, e a imagem de Letícia pairava como um farol em sua consciência. Caio se lembrava do quanto havia lutado por aquele amor, e a ideia de deixá-la para trás era dolorosa demais. Precisava dela ao seu lado, podendo enfrentar qualquer tempestade, qualquer verdade. Caio! A voz de Letícia ecoou ao fundo, trazendo de volta a realidade. Ele precisava decidir. A fissura tremeu novamente, e a luz emanada parecia dançar, clamando por sua atenção. Caio respirou fundo, sentindo sua determinação renascer. Ele não pisaria em falso, mas estava disposto a encarar qualquer coisa, por ele, por Letícia e por tudo que ele tinha construído. Então, com uma segurança recém-encontrada, Caio avançou, dando o primeiro passo em direção à fissura, sentindo a energia vibrante do talismã pulsando em sua palma. A luz era como uma mão estendida, e a escuridão se reduzia, emudecendo as vozes distorcidas que tentavam puxá-lo para trás. Eu escolho a verdade! Gritou, e sua voz ecoou como um grito de batalha. Essa declaração parecia enfurecer as sombras ao seu redor. Elas começaram a se agitar, como se soubessem que sua escolha estava prestes a produzir consequências imprevisíveis. Assim que cruzou a fissura, uma onda de calor invadiu seu corpo, e Caio encontrou-se em outro cenário, uma nova realidade. Parecia uma versão de sua cidade, mas tudo estava distorcido e fantasmagórico. Os rostos que ele reconhecia surgiam nas sombras recheadas de dor e desespero. Olhando em volta, ele viu aqueles que amava, mas também aqueles que ele havia machucado. Cada figura emanava emoção, fragilidade, tristeza, e também uma relutância em deixá-lo ir. Caio. O chamado de Letícia cortou a confusão. Ele se virou e encontrou seu amor parado um pouco atrás, seu rosto iluminando a escuridão ao redor. Eu consegui! Ele disse, uma mistura de alívio e confusão em sua voz. Mas antes que pudesse se aproximar dela, uma sombra surgiu entre eles. Era Júlio, com a expressão marcada pela derrota. O amigo havia sido derrotado pela própria essência de suas ações. Ele olhou para Caio, seu olhar uma mistura de gratidão e tristeza. Você fez a escolha certa, mas precisa entender, a verdade pode doer. Sua voz era um lamento. Caio olhou entre Letícia e Júlio, seu coração acelerado. A ausência de méritos e a presença de um fardo de arrependimentos lhe concediam um senso doloroso de clareza. Ele sabia que suas decisões tinham consequência. O que você quer de mim, Júlio? Caio indagou, o nó na garganta apertando-se. Você deve olhar para o passado e encontrar o que deixou para trás. Esse é o caminho para a liberdade, respondeu Júlio, suas palavras pesadas como o chumbo. Caio não podia ignorar a verdade que estava unindo todos eles: o amor, a amizade, e também a traição. Era uma rede complicada de relações que ele precisaria desvendar. Um novo entendimento ia surgindo em sua mente, uma verdade que precisava ser compartilhada. A luz começou a pulsar de maneira ritmada, como se concedesse ritmo ao desenrolar de suas emoções. Esta verdade me libertará de tudo que amei e do que destrui, disse Caio, olhando de volta para Letícia. Eu não poderia deixar você, nem por um segundo, e quero que você saiba que eu também carrego suas cicatrizes. Letícia imediatamente se aproximou dele. Juntos, Caio. Enfrentaremos isso juntos, ela declarou, segurando sua mão. Júlio se virou, indicando uma nova direção. Você precisará retornar e reconectar-se com a verdade. O passado não será fácil de enfrentar, mas isso é o que o tornará mais forte. Uma nova jornada estava prestes a começar. A decisão de Caio não era mais apenas sobre ele, mas sobre todos que o cercavam.
As figuras da neblina começaram a se dissipar quando ele caminhou com Letícia e Júlio ao seu lado. Caio não sabia o que o esperava, mas a certeza de que a verdade era libertadora acalmava seu coração. Conforme atravessavam a luz juntos, ele olhou para trás, pelo último vislumbre de sua antiga vida. Ele não se esquecera das escolhas feitas, mas agora estava pronto para traçar um novo caminho, um que levasse a um senso renovado de esperança e compreensão. A liberdade estava ao alcance, e essa escolha poderia finalmente quebrar as correntes que o prenderam à dor. Agora, a vida esperava por eles, juntos, poderia desbravar o futuro. E, antes que tudo se dissipasse, Caio prometeu a si mesmo e a Letícia que, independente do que acontecesse, ele nunca mais deixaria o medo dominar sua vida. Agora, se você chegou até aqui, é hora de uma ação urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer isso acontecer. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não perca tempo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Seu apoio é o que mantém nosso canal vivo. Não espere nem mais um segundo.